Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar com nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo e estamos aqui no item de desenvolvendo módulos mais avançados, modelos de finanças, seleção de portfólio utilizando Markowitz. Bom, então, nesse modelo específico nós precisamos dar uma breve revisada no que é Markowitz para conseguirmos entender a modelagem em si. Então, para isso, eu abri aqui a Wikipedia mesmo e vamos dar uma breve revisada aqui nas fórmulas que nós precisamos utilizar. Lembrando, Markowitz é justamente para calcular o risco de uma carteira, variância de uma carteira. Uma carteira é justamente ativos que você compra. Então, por exemplo, quando você tem um ativo, você tem um ativo. Mas quando você tem dois ou mais ativos, você tem uma carteira de ativos. Você pode chamar de carteira ou portfólio, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Quando nós tratamos com o retorno esperado de um portfólio é dado pela somatória do peso do ativo vezes a esperança do ativo específico. Então, ele faz essa somatória. Dessa multiplicação. O problema é que quando nós estamos calculando o risco, não é a média ponderada. Por quê? Porque isso aqui é média ponderada. É média ponderada entre peso e retorno esperado. É a somatória disso aqui, é a média ponderada. Já quando nós estamos tratando com risco, não é a média ponderada, nós temos que utilizar uma fórmula. É importante saber o seguinte, a variância é igual ao desvio padrão ao quadrado, certo? Então, variância é igual ao desvio padrão ao quadrado. E o desvio padrão é igual à raiz da variância. Então, vamos lá. Sabendo isso, vamos aqui calcular, então saber qual que é a fórmula que nós utilizamos. A fórmula que nós utilizamos é o que está aqui em cima, mas muito provavelmente, se você já estudou Markowitz anteriormente, você deve ter visto essa fórmula daqui, ou ainda essa outra. Essa primeira fórmula é quando nós temos dois ativos, e essa outra é quando nós temos três ativos. O problema é o seguinte, se nós colocarmos essa fórmula aqui no nosso modelo, o nosso modelo só vai funcionar quando nós tivermos dois ativos. Se nós colocarmos essa fórmula aqui, o nosso modelo só irá funcionar quando nós tivermos três ativos. Se nós tivermos 2, 4, 5 ou qualquer outro número diferente de 3, não irá funcionar. Agora, se nós colocarmos essa fórmula daqui, independente do número de ativos que nós tivermos, nós conseguiremos calcular. Então, nós vamos justamente colocar essa fórmula daqui. Então, essa é justamente a variância de uma carteira, como nós colocamos a variância de uma carteira, podemos escrever também dessa maneira daqui. Então, vamos entender. Dessa fórmula aqui, eu vou gerar justamente essa. Vamos simular, então, essa fórmula com dois ativos. Imagine, então, o ativo A e o ativo B. Nesse caso, o I e o J terão o valor de A e B. Primeiro, tanto o I quanto o J terão o valor de A, depois o I terá o valor de A e o J o valor de B, depois o I o valor de B e o J o valor de A, e por fim o I terá o valor de B e o J terá o valor de B. São quatro maneiras que eu posso alternar A e B. Então, AA, AB, B e A, e B e B. Então, temos 4 vezes que precisamos calcular isso daqui. Vamos lá. Primeiro, então, o I e J sendo igual a A. Eu vou ter WA vezes WA. Então, WA vezes WA é justamente WA ao quadrado. Observe que é mesmo o primeiro item que nós temos aqui também. Desvio de A vezes desvio de A é igual a desvio padrão de A ao quadrado, ou ainda a variância de A, que é justamente o que nós temos aqui. Depois, então, nós calculamos aqui, e falta justamente a correlação de A com A. Mas a correlação de A com A é justamente igual a 1, porque a correlação de uma coisa com ela mesma é igual a 1. Então, terminamos aqui o I e J igual a A. Vamos fazer o I igual a A e o J igual a B. Vamos ter, então, WA vezes WB, vezes desvio de A vezes desvio de B, vezes correlação de A com B. Você pode olhar e ver que é exatamente o que nós temos aqui. A única diferença é que aqui nós temos duas vezes isso. Então, de onde surge o duas vezes isso? Já que nós temos só o isso aqui. Surge justamente porque agora o nosso I será igual a B e o nosso J será igual a A. Então, nós vamos ter WA vezes nós teremos WB vezes WA
vezes desvio de B vezes desvio de A vezes correlação de B com A. Então, é exatamente o que eu disse anteriormente, só muda a ordem. Então, dessa maneira, nós temos, no total, 2 vezes WA vezes WB vezes desvio de A vezes desvio de B vezes correlação de A com B. Por fim, nós teremos tanto nosso I quanto nosso J igual a B. Então, vamos ter WB vezes WB, que é WB ao quadrado, nós temos aqui, desvio de B vezes desvio de B, que é desvio de B ao quadrado, ou ainda a variância de B, né? E por fim, nós temos a correlação de B com B. A correlação de B com B é justamente igual a 1. Então, chegamos exatamente aqui. Como exercício, faça exatamente o que eu acabei de fazer, mas com 3 ativos. É para você chegar justamente no que nós temos aqui embaixo. É interessante fazer manualmente para você compreender como que funciona e tirar qualquer dúvida. Por fim ainda, nós podemos alterar desvio de I vezes desvio de J vezes correlação de I com J. Podemos alterar isso justamente pela covariância de I com J. É interessante observar também que quando o nosso I tiver o mesmo valor de J, nós teremos igual a variância do I. Só e somente se o I tiver o mesmo valor de J. Por quê? Porque nós teremos aqui o desvio de I vezes o desvio de J, que no caso, como eles são o mesmo, eu posso alterar para desvio de I ao quadrado ou desvio de J ao quadrado. E aqui a correlação de I com J, já que o I é igual a J, é igual a 1. Então, quando o I for igual a J, nós teremos a variância justamente do I ou do J, que no caso eles serão o mesmo, é a mesma coisa. Quando o I for diferente de J, nós teremos a covariância, que a covariância é o desvio de I vezes o desvio de J vezes a correlação de I com J. Bom, são diversos termos que eu estou utilizando aqui. No método inicial pode realmente parecer um tanto quanto complexo, mas não é tão complexo. Não. Com o tempo você consegue compreender como que tudo funciona. Bom, então com isso aqui nós podemos já voltar aqui para o Lincoln. Voltando aqui no Lincoln, então, temos aqui justamente a fórmula, que é o xi vezes a somatória de J com xi, xj, e aí nós temos a covariância de I com J. Observe então que o nosso xi e o nosso xj é justamente a fração do portfólio investido no ativo I ou no ativo J. E temos aqui a covariância de I com J. Então, quando I for diferente de J, vai ser a covariância. Quando I for igual a J, será igual a variância. Exatamente o que eu acabei de comentar agora há pouco. Então, nesse modelo, agora sim entrando na modelagem desse problema, existem alguns aspectos que nós precisamos considerar. Nesse modelo, então, nós teremos 3 ativos e eu quero descobrir quanto eu devo colocar em cada um deles. Isso eu devo, obviamente, investir nos 3, ou só em 2, ou ainda só em 1. O que será que vale mais a pena? Eu exijo um retorno mínimo de 12%. E eu não aceito investir mais de 75% em somente um ativo. Ou seja, o limite que eu posso investir em cada um dos ativos é 75%. Eu não posso, por exemplo, comprar somente um ativo, ou comprar um ativo com mais de 75%. Eu não posso ter, por exemplo, 80% de um ativo na minha carteira. E por fim, então, sabendo esses aspectos, quanto devo investir em cada um dos ativos para minimizar o risco do portfólio? Temos aqui o modelo, bem tranquilo, bem pequeno. Em relação, temos os ativos, 3 membros, justamente porque são 3 ativos. Nós temos o rate, que é justamente o crescimento. Então, observe que ele está 1,3. Então, isso quer dizer que ele cresceu 30%. Aqui tem 1,2, ele cresceu 20%. Aqui tem 1,08, por quê? Porque ele cresceu 8% no período. Aqui é o crescimento, tá? Nós temos o UB. O UB é justamente o upper bound do investimento em cada um dos ativos. Então, é o valor máximo que nós podemos investir em cada um dos ativos. No caso, o 0,75 representa 75%. Observe que aqui ele colocou em relação de cada um dos ativos. Ele também poderia ter colocado somente, ele não precisava ter associado isso ao 7, já que os 3 são têm o mesmo limite. Ele fez isso porque no futuro, às vezes você pode aceitar, por exemplo, investir até 80% no ativo A, 50% no ativo B e
30% no ativo C, supondo alguns valores aleatórios. E aí você pode alterar isso aqui, podendo alterar aqui. Já se você tivesse somente um valor que se fez para os 3, você não poderia fazer isso. Então, nós temos aqui a matriz de covariância, ele chamou convmat, do ativo com ativo, e nós temos o V, que ele grava justamente a matriz de covariância, que está aqui. E nós temos aqui o crescimento exigido para a carteira, que tem que ter 12%, ou seja, ele colocou aqui 1,12. Então, entramos já no modelo. Nosso modelo é minimizar a variância. A variância é dada justamente pela multiplicação, pela somatória da multiplicação, que é a covariância de J vezes o peso de I vezes o peso de J. Então, exatamente a fórmula que nós vimos anteriormente aqui. Todo o dinheiro que eu tenho que investir, ou seja, eu tenho que investir todo o dinheiro que eu possuo. Logo, a soma de x tem que ser igual a 1, que representa aqui o 100%, já que o x é a porcentagem que eu invisto em cada um dos ativos. Então, quanto eu invisto em cada ativo tem que ser igual a 1. Por fim, eu defino o valor máximo que eu posso investir em cada um dos ativos. Aqui ele utilizou a função @bound junto com @for para definir o valor mínimo que eu posso investir, 0, o valor que o x vai ter, né? E justamente o upper bound, que é justamente os 75%. Então, ele limita aqui que o mínimo que eu posso investir é 0% e o máximo é 75%. Aqui, ele não havia necessidade de utilizar essa fórmula. Ele poderia vir aqui simplesmente informar que o x tem que ser menor ou igual a o UB, que no caso é o 75%, 0,75%. Mas ele utilizou aqui a função @bound. Com isso daqui, nós podemos também exigir que seja investido também um valor mínimo em cada um dos ativos, se for de interesse da pessoa. E por fim, nós informamos aqui uma restrição que informa que nós temos um retorno mínimo exigido. Então, a taxa vezes o x tem que ser maior ou igual ao retorno exigido. Então, nós temos aqui então os sets, os atributos, a função objetivo, as constantes, as 3 restrições que eu comentei. Primeiro, que todo o dinheiro deve ser investido aqui. Não podemos investir mais do que o limite de cada um dos ativos, no caso 35%. E por fim, nós temos um retorno mínimo de 12%. Chegando aqui na solução, nós descobrimos quanto que devemos investir em cada um dos ativos. Descobrimos também qual é a variância mínima para um retorno mínimo exigido de 12%. A variância mínima é justamente de 0,4173749. Devemos, para isso, investir 15,48% no ativo 1, 20,02% no ativo 2 e 59,49% no ativo 3 para chegarmos nesse valor de variância daqui. Bom, então nesse vídeo nós vimos como podemos calcular, definir uma carteira utilizando Markowitz para calcular a variância mínima de uma carteira, dado um retorno mínimo exigido. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!